Oi, 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 gente, tudo bem? Amores, hoje, Dia dos Professores, e obviamente eu não poderia passar por essa data sem gravar alguma coisa, sem falar algo para esses profissionais maravilhosos. Eu digo profissionais maravilhosos em terceira pessoa como se eu não fizesse parte, né? Mas eu tive aí o grande apoio de um professor em uma escola pública em região de periferia, aqui do Distrito Federal, na Ceilândia, que foi assim um marco para aquilo que eu poderia pensar em ser. Então, eu tenho uma imensa gratidão pelo professor Adalberto, que hoje está aposentado, era professor de biologia, foi professor meu, professor da minha irmã, professor de muitos alunos ali em Ceilândia. E ele conseguia mostrar para a gente aquilo que muitas vezes a gente na adolescência mal conseguia ver, que era sonhar e, sobretudo, construir as nossas metas e alcançar os nossos sonhos. Isso para mim ficou tão marcado porque eu com os meus 14, 15 anos, ele virava e falava: "Não, você pode sim. Você vai conseguir sim". Então, quando eu vejo um estudante, um aluno meu falando assim: "Professor, eu não vou dar conta", eu falo: "Vai sim. Você é muito bom, você tem tudo para dar conta". Porque eu lembro da voz do professor Adalberto e tantos outros professores que passaram pela minha vida, com certeza, me dizendo isso. E o importante nessa história toda, nesse vídeo inteiro, gente, eu não estou aqui para romantizar a profissão da docência. Eu tenho 18 anos de profissão, amo dar aula, por mais que muitas pessoas olhem e falem: "Nossa, você é professora? Que pena, hein?" Porque parece que a gente está pagando os pecados. É esquisito você virar e falar assim: "Sou professora", e as pessoas falarem: "Nossa, mas você não pensou em outra coisa?" Você sorri com muita elegância e fala: "Com certeza não. Eu sou muito feliz, sou muito realizada naquilo que eu faço, adoro dar aula, principalmente de língua portuguesa, eu sou fascinada por isso. Pensar a minha identidade, a minha brasilidade por meio da língua, por meio dessa marcação cultural tão forte que é o idioma, para mim isso é fundamental. Para mim isso é a essência da minha identidade como brasileira nessa história. E levar essa reflexão do discurso, do uso da língua, do texto, da produção do texto, como uma forma de autonomia, como uma forma de autoridade de pensamento, é mais do que primordial para as minhas aulas. E eu espero profundamente que eu consiga transmitir isso com muita clareza para os meus alunos. Vou ser muito sincera, nem sempre a gente consegue, né? Mas faz parte. Mas eu não estou aqui para romantizar a nossa profissão. Eu estou aqui nesse Dia dos Professores porque algo me chama muita atenção. Um amigo meu, professor também, e que foi meu professor e que eu espero que seja sempre meu professor, falou algo que eu acho que é exatamente aquilo que eu também sinto na minha essência. O Dia dos Professores me traz um misto de emoções. O primeiro é do carinho recebido pelos meus alunos, assim, por tudo que eles trazem, as mensagens, aquela fala no meio da sala de aula que faz com que você continue a trilhar essas veredas que vão se bifurcando aí em várias histórias. Mas um outro caminho é o caminho de pensar o tanto que a nossa profissão por vezes é desvalorizada, o tanto que ela é menosprezada. Você fala, sou professor, já pedindo desculpas. E eu não estou colocando aqui em hipótese alguma aquela história de o professor é que forma todas as outras profissões. Nem estou colocando esse parâmetro. Mas o que eu quero trazer à tona é, como professor, sim, nós precisamos ser ouvidos. Como professor, nós, sim, precisamos ter a nossa humanidade respeitada. Então pergunte para um professor. Hoje eu pergunto para todo mundo que é professor. Como vocês estão? Como vocês se sentem diante da profissão de vocês?
Vocês ainda têm aquele friozinho na barriga antes de entrar em sala de aula que motiva a continuar? Que motiva a passar horas a fio pesquisando um assunto, montando um material que às vezes vai dar certo em uma turma e não vai dar certo em outra? Isso ninguém conta. Às vezes você montou uma aula que você acha que vai ser espetacular, mas a aula em uma turma é espetacular, na outra você fala, o que aconteceu? Então, isso faz parte da rotina do professor. O professor que às vezes assiste a um filme, ouve uma música e fala, nossa, posso usar isso na minha aula. Um professor que encontra o outro professor de um componente curricular ali e fala assim, estou sabendo que você está dando aula de tal conteúdo, vamos fazer uma parada muito legal? Isso é ser professor. E isso é sem a romantização. Então eu desejo profundamente que todas essas nuances, todas essas peculiaridades da nossa profissão sejam mais do que valorizadas. A nossa aula não é só aquele momento com o aluno. A nossa aula é o tempo que a gente para ali e assiste a um filme e fala, nossa, dá para montar uma aula. É aquele momento que a gente deixa de ficar ali com a nossa família, com os nossos amigos e fala, não, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, porque talvez eu tenha algum aluno que pergunte algo que vai além. A nossa aula é, eu quero conhecer mais para eu poder levar algo a mais para a sala de aula, de forma dialógica, de forma interdisciplinar, de forma coletiva, porque conhecimento, porque o professor trabalha com isso, o objeto de trabalho do professor não é o conteúdo da disciplina dele, é o conhecimento formando cidadãos. O conhecimento é construído de forma coletiva. Então, nesse Dia dos Professores, eu desejo que você, professor, esteja bem, que você, professor, tenha tempo para poder produzir e pensar e transcriar conhecimento de forma dialógica e coletiva. Eu desejo que essa profissão tão maravilhosa que eu escolhi para mim seja valorizada tanto para professores de iniciativa particular quanto para professores de instituições públicas. Porque com certeza a educação ela faz mover ideias, ela faz mover pensamentos, porque ela mexe com a cidadania, com o pensar de um ser humano e não só com conteúdos. Então fiquem com o meu beijo grande aí, que vocês tenham um bom dia, que vocês tenham dias melhores dentro da docência.